acabou não atrapalhando o fluxo de veículos na região. Olha, Thaís, e acidentes de trânsito envolvendo postes são mais comuns do que se imagina, viu? Somente nos primeiros 5 meses desse ano foram quase 400 aqui em Alagoas. A Ana Cláudia traz as informações para a gente. Boa noite, Ana Cláudia. Boa noite, Thaís e Amorim, a todo mundo que acompanha o L2. De fato, é preocupante, né? O número de acidentes, colisões em postes. Para falar um pouco sobre o assunto com a gente, eu estou aqui com o Carlos Moraes, que é gerente de experiência com o cliente da Equatorial Alagoas. Eu queria que você me passasse, para começar, alguns dados que a Equatorial tem em relação a essas colisões com postes. Bem, boa noite a todos. É algo muito preocupante, como você falou. O ano passado, durante todo o ano de 2024, foram mais de 970 acidentes. Até maio deste ano, já contabilizados e apurados, mais de 380 acidentes. E acidentes são perigosos porque podem causar desde uma simples falta de energia, mas também uma falta de energia de grandes proporções, a escola, hospitais, as centrais de polícia e o risco para o condutor que se envolve nesse acidente. A gente tem identificado o excesso de velocidade, a gente tem identificado o cansaço ao dirigir, consumo de bebida alcoólica muitas vezes pode gerar esse tipo de acidente e ele causa um prejuízo muito grande a toda a sociedade, não só o condutor. O condutor ele pode ser responsabilizado. E Carlos, quando você fala nesses números que são bem expressivos, existem regiões aqui no estado que há mais ocorrências? Se há ocorrências maiores com colisões com carros, com motos? Todos os tipos de veículos, mas a capital, Maceió, seguida de Arapiraca, nós temos também um índice muito alto, Coruripe, Maragogi e Rio Largo. São as cidades onde a gente tem enfrentado mais esse tipo de dificuldade, são veículos de todo o porte. A moto, o carro pequeno, o caminhão, o ônibus, todo tipo de veículo. Em uma situação ou outra acontece a colisão contra os postes e estruturas da empresa. Quando a gente fala na colisão, a gente pensa muito no prejuízo que tem, muitas vezes com a perda total do veículo, mas existe um prejuízo que o condutor, o motorista, ele precisa arcar, que é a reposição do poste, que muita gente não sabe. Esse prejuízo, ele inclusive pode ser expressivo. Você tem uma média aí de 40 a 50 mil reais, mas depende do poste. Às vezes é o poste e cabeamento, mas pode ser um poste que tem um transformador, pode ser o poste que tem uma religadora, que é um equipamento automatizado de um valor mais relevante. E quando identificado o veículo, através da placa policial ou a empresa a aquele veículo pertence, é enviado a cobrança desse serviço feito. Sem contar o transtorno que causa a toda a população. Imagine foi em uma avenida de grande movimento, em que a equipe tenha que depois que isolar toda a área para poder fazer o serviço com a equipe pesada, para trocar o poste. Então é um fator de complicação para todo mundo. Prejuízo para o condutor, o prejuízo que você bem trouxe já do seu bem, que é o veículo, o carro que envolveu no acidente, se a gente não pensar também em gravidade, né? As pessoas ficam presas muitas vezes nos veículos, às vezes pode ter até um óbito. A gente teve colisões já que demandou muito tempo, né? Existe um tempo para a Equatorial fazer o restabelecimento da energia elétrica ou depende muito do tipo de colisão? Depende do tipo de colisão e da estrutura envolvida. Imagine que se a colisão foi um poste que possua um transformador, na queda do poste e o dano ao transformador eu tenho que trocar. Não só o poste, mas tenho que recompor todo o circuito e trocar esse equipamento. Então, isso demora um pouco mais a restabelecer. Onde existem opções de manobra, a gente consegue restabelecer energia para um lado ou para o outro, deixando apenas o trecho onde foi danificado. Mas nem sempre essa manobra é possível. E aí volta aquele ponto. Se tiver uma escola, se tiver um hospital, se tiver uma unidade policial e outras áreas de prestação de serviço, unidade de saneamento, de telecom, vai impactar também toda a população. E a gente fala da colisão, prejuízo financeiro, mas também preservar a vida. Muitas vezes você se envolve numa colisão com um poste e aqueles fios de alta tensão caem. Qual é a forma correta de você que é condutor, mesmo naquele momento de desespero que quer sair do veículo? O que ele deve fazer? Como é que ele deve proceder para a segurança dele? O primeiro passo até para todo mundo que acompanha um acidente como esse, naturalmente as redes, quando ocorre um rompimento, o sistema ele tem por proteção de desligar o circuito, mas na dúvida não se aproximar, a população não aproximar do cabo ou do poste caído ao solo na tentativa de tentar auxiliar rapidamente as pessoas. É ligar 193, Corpo de Bombeiros, é ligar
0800 082 0196 Equatorial, 24 horas, gratuito, para que rapidamente as equipes possam se deslocar. E o condutor ele tem que ficar calmo e esperar a ajuda chegar para que ele possa sair do veículo com segurança. Obrigada, Carlos, pela participação aqui no L2. É isso, prevenção. E uma forma boa, né, uma melhor forma de prevenção, quando a gente está no trânsito, é trafegar, né, de forma mais reduzida, ter cautela. Muitas vezes a velocidade é a nossa maior inimiga. Então, por isso, vamos precaver, vamos nos prevenir para não trazer prejuízos financeiros, mas também preservar a nossa vida. Thaís, Amorim, volto com vocês nos estúdios.